Esses são os meus colegas César e David, e hoje iremos apresentar a vocês o nosso website chamado Cosméticos Botânica. A Botânica surgiu em 1999 e, a partir de 2002, passou a ser produzida pela indústria brasileira de cosméticos, onde manteve sua qualidade, respeitando o meio ambiente, pois suas matérias-primas são totalmente naturais. As linguagens que utilizamos para a criação do site foram o HTML, para a estruturação básica do site, o CSS para a estilização e posicionamento de caixas, o JavaScript para o nosso slider e o Notepad++ para editar o nosso site. Bom dia. O principal objetivo do nosso site é a divulgação dos produtos. Sim, a divulgação, pois o site não proporcionará ao cliente a compra dos mesmos. A fácil comunicação com o distribuidor, no site terá uma página no qual será escrito contato. O cliente poderá entrar e ver o endereço ou até mesmo o telefone do distribuidor e expor somente beleza com produtos mais próximos. No site também terá uma página de salões, no qual o usuário poderá entrar e ver o salão mais próximo de sua casa. Esse é o nosso mapa do site. Na página Home haverá o logo da marca, seguido ao lado do menu. Mais embaixo haverá um slideshow. Depois do slideshow haverá as últimas novidades, a página de redes sociais e o contato. Na página sobre haverá um texto explicando um pouco sobre a empresa. Na página Produtos haverá uma lista com todos os produtos da Botânica, com uma foto e uma breve descrição de cada um. Na página Salões haverá uma lista com os salões que trabalham com a Botânica, para que, se o usuário quisesse localizar um salão mais próximo, é só ele entrar naquela página. Na página Contato há um formulário de dados, onde o usuário, colocando as informações que lá são pedidas, ele pode entrar em contato tanto com a administração do site como com o fornecedor. O porquê de criarmos o nosso site? Conhecemos o distribuidor próximo da Botânica que nos deu total confiabilidade para o desenvolvimento do nosso website. Agora vamos apresentar o site. Primeiramente, essa é a nossa página Home, onde no início ali tem a logo e o menu feito em CSS. Um pouco abaixo temos nosso slideshow, feito em JavaScript, onde nesse slide passará algumas imagens sobre a marca, passará algumas novidades sobre os produtos. Um pouco mais abaixo temos produtos de destaque, feitos em caixas CSS também, onde terá uma foto de cada produto e uma breve descrição. No final da página teremos o rodapé, onde conterá as últimas novidades, nossas redes sociais e, se o cliente tiver alguma dúvida, o contato com o distribuidor por um link. Na página sobre há uma foto que foi padronizada em CSS e uma caixa com um breve texto para que o usuário conheça um pouco mais sobre a Botânica. Na página Produtos temos todos os produtos da linha Botânica, no qual, ao passar o cursor ou na imagem ou na escrita, será redirecionado para uma página com a descrição do produto selecionado. Na página Salões, como já dito, o cliente poderá encontrar o salão mais próximo da sua casa. Em uma caixa de CSS, ele terá ali os dados do salão, o endereço e até mesmo o telefone. Assim, encontrará o salão mais próximo da sua casa, onde os produtos são utilizados. Na página Contatos, temos um formulário onde terá o nome, o e-mail, o assunto e a mensagem. Ao completar todas essas caixas, será redirecionado para um site chamado Formulário Pro, uma ferramenta que disponibiliza o contato do cliente com o distribuidor ou administrador do site. Ao colocar o código e confirmar o seu e-mail, a
apertar em continuar, será enviado um e-mail para o distribuidor e o administrador do site, assim como outro e-mail para o usuário que mandou. Como visto, o e-mail do usuário e o outro e-mail que falou que você mandou o e-mail com sucesso. Nós atingimos todos os nossos objetivos. Gostaríamos de agradecer em especial ao professor Rodrigo César, que foi o nosso professor orientador, aos nossos pais e familiares aqui presentes. E obrigada pela atenção de todos. Uma questão. No contato, na página de contato, o que vocês utilizaram? Nós utilizamos a ferramenta Formulário Pro, uma ferramenta que nos disponibiliza um código que colocamos em nosso HTML, no qual criam. No site da ferramenta não diz muito especificamente como que funciona, mas você coloca o código no HTML, você vai lá, coloca o seu e-mail, ele vai ser redirecionado para a página do Formulário Pro, assim enviando para o e-mail do usuário e do administrador do site. Bom dia. Com relação ao trabalho de vocês se propuseram a vender mesmo o site. Eu estava até comentando com os dois aqui, vocês propuseram mesmo a vender o site. Na hora da explicação, vocês abdicaram um pouco da parte técnica, de como formar um site e tudo mais. Vocês explicam. Principalmente na parte escrita aqui, vocês falaram que algumas empresas não são assim, outras acolá, mas na parte escrita vocês não comentaram um pouco como vocês utilizaram das técnicas, como o JavaScript, essas coisas, beleza? Obrigado. Uma perguntinha básica. O site existe para que nós, mulheres, meninas maravilhosas, procurem os salões próximos, é isso? Exatamente. E que ali contenham os produtos. Se eu for aquele salão que eu escolher, ali eu vou ter os produtos que o site elaborou ou colocou ali. É isso? O site é para isso. No caso do contato com o dono do site, né, com quem está administrando o site, entendeu? Para eventuais dúvidas ou problemas, isso? Exatamente. Com dúvidas ou contato com o distribuidor sobre se você quiser saber um pouco mais de algum produto ou se quer uma informação mais específica de um outro produto ou não. Ótimo, obrigada. Obrigado.